Em 588 a.C., cerca de 75 mil pessoas viviam protegidas dentro das muralhas de Jerusalém. 18 meses depois, apenas 10 mil estavam vivas. Isso parece impossível, considerando que a cidade tinha muralhas de 12 metros, comida estocada para anos, e soldados treinados. E segundo o próprio povo, a proteção divina do Deus de Israel. Então, como Nabucodonosor, um rei estrangeiro, conseguiu apagar essa cidade do mapa em tão pouco tempo? A resposta não está apenas na força bruta, está na estratégia. Nabucodonosor não era como os outros conquistadores da época. Ele transformou a arte da destruição em uma ciência exata. Seu exército, com 180 mil soldados, era o mais letal do mundo antigo, treinado não só para lutar, mas para demolir cidades inteiras. Catapultas que lançavam pedras de 90 quilos a 200 metros, arietes mais pesados que 20 bois e torres de cerco que alcançavam 30 metros. Tudo fazia parte de um plano meticulosamente desenhado para destruir, humilhar e conquistar. Segundo o profeta Jeremias, eles vinham como uma tempestade devoradora. Suas máquinas de guerra não apenas derrubavam muros, mas também quebravam a vontade de resistir. Seus engenheiros mapeavam cada ponto fraco das muralhas, sabiam onde cavar, onde bater, quando esperar. Eles estudavam o inimigo com paciência e precisão. A Babilônia de Nabucodonosor era mais que um império de ferro, era uma máquina de guerra calculista e eficaz. Mas Jerusalém não caiu de uma só vez. Nabucodonosor era paciente. Primeiro, cercou a cidade. Depois, ofereceu um acordo aparentemente generoso: levar jovens da nobreza para serem educados em Babilônia. Entre eles estavam Daniel e seus amigos. O rei de Judá, Jeoaquim, achou que estava protegendo a cidade, mas na verdade, entregava sua próxima geração de líderes. Esses jovens eram os mais sábios, mais promissores. Tirar esses cérebros de Jerusalém era como arrancar a alma do seu futuro. Esses jovens não seriam apenas estudantes. Eles seriam moldados à cultura, à religião e à lógica babilônica. Eles aprenderiam a língua dos caldeus, estudariam astronomia, astrologia, leis e estratégias militares. Estavam sendo transformados em instrumentos do próprio império que destruiu sua cidade natal. Era uma jogada dupla: tirar de Jerusalém sua elite e, ao mesmo tempo, transformar essa elite em babilônica. Com isso, Nabucodonosor conquistou psicologicamente Jerusalém. A cidade não foi invadida, foi manipulada. 3 anos depois, quando o rei tentou se rebelar, Babilônia retornou com fúria. Houve cerco, fome, desespero. E mais uma vez, Nabucodonosor não atacou imediatamente. Ele esperou. Sabia que o tempo estava a seu favor. Comida acabava, moral desmoronava. Cada semana enfraquecia mais a cidade. O cerco foi brutal. Os babilônios cercaram Jerusalém com outra muralha. Era como prender uma cidade dentro de outra cidade. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nenhum saco de grãos podia entrar ou sair. Era uma prisão a céu aberto. Enquanto Jerusalém morria lentamente por dentro, o exército de Nabucodonosor descansava, treinava e se fortalecia. Jerusalém racionou comida. Depois de alguns meses, comiam cascas de árvores, couro fervido, restos. O profeta Jeremias relata que mães chegaram a cozinhar os próprios filhos para sobreviver. As ruas estavam cheias de cadáveres que ninguém tinha forças para enterrar. Era o colapso completo de uma civilização. O povo de Deus estava à beira do colapso espiritual e físico. Durante o cerco, o medo se espalhava como veneno. Não havia mais esperança, só desespero. As orações que ecoavam do templo agora eram silenciadas pelo som do estômago vazio. As muralhas que protegiam agora pareciam prisões. Os homens fortes estavam fracos, os reis estavam perdidos. E Nabucodonosor, de sua torre de comando, via tudo isso como uma equação.
Quanto tempo até que o inimigo se rendesse por completo? Depois de 18 meses, uma rachadura abriu-se na muralha. Era o suficiente. Os soldados invadiram. O rei tentou fugir. Foi capturado. Seus filhos foram mortos diante de seus olhos foram arrancados, e ele foi levado acorrentado para a Babilônia. Era uma mensagem: quem desafia Nabucodonosor, perde tudo, até o direito de ver. Mas Nabucodonosor não queria apenas vencer. Queria apagar Jerusalém da história. Destruiu o templo de Salomão. Queimou tudo. Levou todo o ouro, prata, bronze. O que não podia ser levado, foi destruído. Mulheres foram violentadas. Crianças vendidas como escravas. Nobres executados. A cidade virou cinzas. Não era apenas uma guerra. Era um extermínio planejado. O templo de Salomão era o coração espiritual de Israel. Era o símbolo da presença divina. Ao destruí-lo, Nabucodonosor queria provar que nem mesmo o Deus de Israel poderia resistir à força da Babilônia. A destruição do templo não foi apenas física, foi simbólica. Era o fim de uma era, o fim de uma esperança, o fim de uma aliança. E o saque não foi caótico, foi metódico. Colunas de bronze, utensílios de ouro, móveis sagrados, tudo foi catalogado, separado, carregado em carroças e enviado para a Babilônia. Uma caravana de riquezas atravessou o deserto, levando o que restava da glória de Jerusalém, para enfeitar palácios pagãos. A ironia cruel: muito daquele ouro havia sido ofertado a Deus, agora estava nas mãos de idólatras. Os exilados foram marcados, famílias separadas, crianças vendidas, mulheres levadas como servas, homens postos para trabalhar como escravos. O povo de Judá se tornou estrangeiro em terra estranha. E entre os deportados estavam profetas como Ezequiel, que mais tarde descreveria visões terríveis e esperançosas sobre um novo templo e uma futura restauração. Durante o exílio, nasceu a tradição das sinagogas, pois sem templo, o povo passou a se reunir em casas para ler as Escrituras. Foi também nesse período que grande parte das reflexões teológicas mais profundas do judaísmo surgiram. O sofrimento forçou o povo a redescobrir sua fé, longe das estruturas físicas, longe da terra prometida. Mesmo em meio à dor, a identidade judaica resistiu. Homens como Daniel provaram que era possível manter a fé mesmo vivendo na corte do inimigo. Suas histórias, como a da Cova dos Leões e a Fornalha Ardente, não são apenas relatos miraculosos, mas símbolos de resistência espiritual. Babilônia conquistou a terra, mas não o espírito. Em uma semana, Nabucodonosor roubou o que Jerusalém levou séculos para construir. E, com isso, garantiu que ela jamais se reerguesse. Pela primeira vez em 1000 anos, Jerusalém ficou vazia. Nenhuma voz, nenhuma oração, apenas ruínas e silêncio. A cidade de Davi havia desaparecido. Os salmos agora ecoavam apenas na memória dos exilados. E a pergunta que ecoa até hoje: por que Deus permitiu isso com seu próprio povo? Os profetas tinham uma resposta clara. Eles diziam que Jerusalém havia se afastado dos mandamentos, se aliado com inimigos, adorado falsos deuses, que o próprio Deus havia permitido o castigo, não por fraqueza, mas por justiça, para ensinar, para corrigir, para recomeçar. Jeremias, o profeta que viveu esse colapso, chorou por sua cidade. Suas palavras ainda doem. Por essas coisas eu choro. Os meus olhos se desfazem em águas. A dor de um povo que perdeu tudo. A angústia de uma fé testada ao limite. Mas também a esperança de que, mesmo no exílio, Deus não havia abandonado completamente o seu povo. No fim, a Babilônia cairia também. Nabucodonosor morreria. E com o tempo, Ciro, rei da Pérsia, permitiria o retorno dos judeus à sua terra. O templo seria reconstruído. A cidade se reergueria, mas a lição jamais seria esquecida. Um povo sem fé, sem obediência, mesmo protegido por muralhas, está vulnerável.
E um império construído sobre orgulho e sangue, um dia, também cai. Se você acredita que Deus é justo, comente: Deus é justo. E se essa história te impactou, curta, inscreva-se e veja o próximo vídeo sobre a ascensão e queda de Nínive. Até a próxima!